Feito? E aí galera, terceiro bloco do Respirando o Grêmio, né? A gente vai pôr no ar esse bloco provavelmente na terça, né? Não, na segunda. Agora o nosso produtor tava dormindo, chegou aí, agora o Flávio já tá aqui bonitinho, precisava fazer aquela correria. Vamos voltar a um assunto que a gente acha bem pertinente, importante, biometria. Será que isso aí faz bem para um clube de futebol? Será que isso para o torcedor é interessante? Com a palavra, o teórico Eduardo aí, que é o cara que sabe tudo da biometria. Mas falando sério, cara, agora falando sério, é uma coisa que talvez dá um... A gente pode abordar esse assunto por diversos aspectos, né? Começa por uma questão até de higienização do futebol, né? Porque a biometria, ela já começa sendo preconceituosa. Esse é o primeiro fato principal. Porque ou tu coloca a biometria em toda a arena, ou tu não bota em nenhum setor. Começa por aí. Quando tu exige que só os torcedores que frequentam a arquibancada norte tenham biometria, tu tá agindo como se tu estivesse marcando eles, né? Na paleta. Quem tem que ser cuidado são aqueles lá que frequentam a arquibancada. Aquele setor. Exatamente. Então já começa por uma questão de preconceito. Segundo, que a Arena Porto Alegrense, né, e assim como os estádios do Brasil, já tem uma estrutura de câmeras e que já é de primeiro mundo, né? Para identificar. Não tem necessidade de aumentar isso aí. A questão da eficiência na identificação não justifica, porque já tem câmera para... Então não precisa ter algo a mais, entende? E aí tu vai na questão mais humana, assim, porque eu tenho relatos de sócios do Grêmio que foram com crianças de 3, 4 anos e exigiram que as crianças fizessem biometria. Tu imagina, cara, a dificuldade. Teve um que demorou 1 hora para fazer, porque um guri de 3 aninhos não botava o dedinho certinho e não adianta, tem que fazer. Então é uma questão muito... é perigoso, sabe? E transformar o mundo num grande aeroporto não vai fazer com que a violência diminua, entendeu? É algo assim que é esconder embaixo do tapete. Fora o efeito prático, né? Que é a arquibancada vazia. Perder público num setor que geralmente sempre enche, né? Então esse que é o grande perigo, e nós temos uma Recopa para disputar, e aí como é que vai ser? Entendeu? Eu acho bem perigoso assim, os rumos que a biometria, esse caminho que está tomando, porque aí reina, eu vou repetir o que eu falei, porque eu acho que é importante, reina um pouco da hipocrisia, sabe? Porque tem torcedor que não pode ser sócio do Grêmio. Um monte. Que, R$51 por mês. Pô, tem gente que R$51 é quase 1/5 do que ganha, 1/3 do que ganha, e não tem condições. E essas pessoas são ajudadas muitas vezes pelas excursões que se fazem, né? Que se fazem no interior. As cidades tem um cônsul lá, ou tem o cara da torcida na região, que aí tem 2, 3, 4, 5 com mais dinheiro, pagam 40 sócios por mês, e aí tu roda as excursões, entendeu? E as pessoas mudam, e aí estão sempre lá 40 pessoas na arena. Diferentes, entendeu? Mas com a mesma carteira de sócio. E aí mas no estatuto diz que os que não podem emprestar. Mas isso aí é a prática corriqueira, né? E aí na arquibancada não pode mais. Mas se tu pular um pouquinho pro lado, na Gramado Oeste, pode. Então também é hipocrisia, né? Tu vai no portão C, que é o da geral... Não, U, Q e S. Tu vai no portão Q da geral,
não pode emprestar. Aí tu vai um pouquinho pro lado, a Gramado pode. E vocês acham que isso é mais um processo de elitização que vai ter nos estádios brasileiros? Sem dúvida. Sem dúvida. Por que, Rodrigo? Justamente porque, como o Eduardo tinha comentado, vai higienizando, assim. Vai se tornar menos acessível ir pro estádio. Mais difícil. Mais difícil. Dificultar o acesso. Desculpa te interromper, Rodrigo, o próprio Grêmio Caxias já deu uma pequena amostra, assim, ali a arquibancada norte bem vazia. Bem vazia tá mesmo. certo que é um jogo que a galera ainda tá um pouco de ressaca de título e tal, mas é o típico do jogo. Mas ao mesmo tempo era o primeiro jogo do Grêmio na Arena, né? Exato. Sim, E tinha um apelo, né? E ao mesmo tempo tem esse apelo, período de férias, tu quer, se tem alguma coisa para fazer na cidade, tem um jogo, o pessoal do interior vai na arena para assistir, tu quer ir num local mais barato e já tem essa limitação. Então é complicado essa questão da biometria, assim, principalmente sendo seletivo, só no setor. Exatamente. É algo bem seletivo. Então, não sei até que ponto o Grêmio vai rever isso, se é que vai rever, não sei se isso passa pela cabeça da diretoria, mas no caso, é um levantamento feito pelo Edu muito interessante, que é só ali. E os demais setores do estádio. Pois é. Eu, por exemplo, eu fico lá na Superior Sul. O que me diferencia? Claro, ali não vamos entrar nem na questão de valor. Ali o pessoal da Sul, o pessoal que vai lá Norte. São todos gremistas iguais. Sim. Então não é um tratamento igual. Isso está bem claro. E vocês acham que está tendo um silêncio da imprensa quanto a isso? Ou não estão se manifestando aquela imprensa oficial? A imprensa oficial, tu diz os grandes meios de comunicação, Eles acabam comprando não um discurso. comprou a versão do Ministério Público, né? Que aquele discurso de que pela segurança vale tudo. Sim. Entendeu? A torcida única, né? Mas não tem garantia que vai aumentar a segurança. Isso aí é só mais uma manobra de tu esconder a sujeira embaixo do tapete, entendeu? E a gente sabe que se for depender do nosso glorioso MP aqui, o próprio clássico com torcida única já teria acontecido há muito tempo. Os clubes acho que ainda brigam um pouco pela questão de ter as duas torcidas, mas acredito que se dependesse do MP era torcida única há muito tempo. Eu acho que são Acho que eu teria nem torcida mista. Acho que começa por aí, cara. Primeiro... Eu não curto muito a torcida mista. A gente pode... Peraí, o Patrick tá nos mostrando aí 7 minutos já. Brilhou no Tinder aí, Patrick, alguma coisa? Parece que pelo sorriso, acho que sim. E sábado, né? Tá louco. E a gente pode... O programa vai ao ar terça, né? Mas a gente tá gravando sábado. Mas a gente pode aprofundar muito mais a questão e voltar um pouco no tempo, porque primeiro nós perdemos a Avalanche, né? Sim. Que era a marca tradicional do Grêmio, né? Cara, e aí eu vou avançar um pouquinho. Não, porque assim, não é da geral do Grêmio primeiro, depois do clube. Do Grêmio, virou marca patrimônio do Grêmio. Posso abrir um pequeno parênteses aí? Durante o período de seca, eu sou um torcedor que, independente de título ou não, vou estar lá na bancada e tudo mais. Mas a gente sabe que a questão das conquistas se reflete no número de sócios, na autoestima do torcedor, frequência, né? Frequência no estádio. Até acho que frequência não, até acho que as torcidas que ficam mais tempo sem títulos acabam lotando mais o estádio. O Inter nos anos 90 tinha mais público no Brasileiro que o Grêmio nos anos 2000 tinha mais público no Brasileiro que o Inter. Mas nesse tempo de vacas magras, digamos assim, foi a geral que talvez tenha sido a fonte de sustentação desses novos torcedores aderirem ao Grêmio. Ficou cool ser da geral, sabe? E tem uma campanha muito forte que o Grêmio deu um boom no quadro social na Série B, né? E um dos pilares da campanha foi a geral. Era R$5 pra te ver o Foi a geral jogo, e a questão assim, tu ia nos jogos, né? Nos bares, a preliminar do Grêmio na geral, e o papo era: tu já virou sócio do Grêmio? Já virou sócio do Grêmio? Já virou sócio do Grêmio? Então a geral também é importantíssima no boom no quadro social que o Grêmio teve. E aí perdemos a Avalanche, e aí aos poucos a gente vai perdendo a questão do clássico, né? Já ventilou aqui a possibilidade de torcida única, já perde um pouquinho. Então são todas medidas
que prejudica o espetáculo, né? Daqui a pouco a gente vai virar que nem São Paulo, tá virando túmulo do futebol que não pode nada, né? Tu perde a torcida única, não pode bumbo, não pode camiseta, bandeira. E agora camiseta branca ou preta. Exatamente. E agora a biometria é mais uma ferramenta que dificulta, entendeu? O espetáculo e o acesso do torcedor ao estádio. Mas como é que a gente pode reverter isso aí? Esse foi um TAC, né, que o Grêmio assinou com o Ministério Público, porque a justificativa do presidente Romildo, ele falou isso mais de duas, 3 vezes, é que na época, começo de 2016, que o TAC foi assinado, o setor estava com a ameaça de fechar. Ou assina o TAC ou fecha o setor. Primeiro que, não sei se o MP tem essa força, né, cara, para fechar o setor. O Grêmio foi embretado. E aí, só que é o seguinte, hoje existe aditivos, né? Pô, a gente pode rever agora o TAC, né? Já faz 2 anos. E qual foi a última briga que tu viu, Christian, ali no setor? Não lembro. Não lembro? Faz tempo, né? A última briga que eu vi no Olímpico foi no setor que eu frequento, quando substituíram o Pedro Rocha. Um cara começou a gritar contra, um a favor e fechou o pau. Então, a biometria... Na arena. Então, tia, a biometria é mais um elemento para matar o futebol, entendeu? Essa aqui é a questão. Galera, esse assunto é muito bom, mas vamos dar só uma palhinha em 2 termos. O Rodrigo Bernardes, que é um amigo meu, ele comentou nos vídeos dos primeiros programas e deu uma sugestão de pauta. Antes da sugestão de pauta dele, como a gente vai entrar no assunto categorias de base, a sugestão de pauta dele era bem nessa linha. Por que alguns jogadores explodem na base e se afundam no profissional e vice-versa? Alguns atletas que não se destacam nos juvenis, nos juniores e depois nos profissionais acabam indo bem. Ele cita o exemplo do Pedro Rocha como um jogador que não foi tão bem, mas até acho que foi, porque o Pedro Rocha era titular do Juventus da Rua Javari com 18 anos. Tá, mas antes das categorias de base, o Grêmio não foi bem na Copa São Paulo, caiu na terceira fase, perdeu pro Goiás, 1-0, né? Mas para a Copa São Paulo foi o reserva do reserva, né? 12 minutos lá o Patrick. Lá era o reserva do reserva, né, Christian? Não, mas é que assim, ó, é isso que eu queria entrar nessa discussão. O Grêmio tá com uma política de pular etapas, né? Tinham 3 jogadores lá que eram titulares que poderiam estar em Santiago, por exemplo, onde o Grêmio também não passou da primeira fase. Tinha a cara do time de transição que poderia estar lá na São Paulo. Nesses 3 era o Bobsin, o Chu e o Matheus, né? O TT. Sim. E os 3 tinham idade para estar aí. Vocês acham essa questão de estar pulando etapas, vocês acham isso interessante? Eu acho que com equilíbrio eu acho que é bom ser feito. E porque a grande missão, né, da base é formar jogador, entendeu? Não é bom ganhar um títulozinho de vez em quando? É bom, cara, mas o Grêmio, por exemplo, no final dos anos 2000, 2008, 9, 10, ganhou Taça BH, foi bicampeão brasileiro sub-20 e revelou quem naquele time ali, entendeu? O Douglas Costa, né? Sim, mas aí BH e no outro tava o Mitchue no time. O Mitchue fez o gol do título do esporte. Ele e o Wesley, que tá jogando gauchão. E bem ou mal, a gente, falando pela gente, a gente se liga nessa questão de base, mas tem muito torcedor que interessa. Não tá nem aí, né? Não tá nem aí pra base. Interessa que, tem o fulaninho ali que joga alguma coisa, puxa o profissional. Até teve um dos guris que jogou a Copa São Paulo, isso eu vi em rede social, agora não vou me lembrar o nome dele, eu acho que não era o PP, que o PP estava jogando agora, mas era um atacante, até na rede social o pessoal estava dizendo, já puxa pro profissional e tal, não sei o quê, e aí, isso no Twitter, aí o outro, legal, puxa o profissional, aí no primeiro jogo o cara erra uma bola, já quer execrar o guri. Então, a base tem muito torcedor que não tá nem aí, né? Mas é que, por exemplo, o Grêmio nunca ganhou a Copa São Paulo, né? Acho que só o Grêmio e Botafogo dos grandes. Palmeiras, é que eu já tava contando o Palmeiras ganhar esse ano, achava que o Palmeiras era o melhor time, acabou. Tá muito massa, né? Perdeu pra Portuguesa nos pênaltis nas quartas de final. Sim. Eu até, é interessante até esse histórico, mas pra mim, particularmente falando, não é no fim do mundo não ter ganho a Copa São Paulo. Assim. Eu sempre vejo a Copa São Paulo como um título pro Corinthians ganhar, né? É verdade. O campeonato, é que eu achei assim, Santiago, o Grêmio caiu fora, e o técnico do Grêmio ainda falou,
que a competição estava mais fraca e tal, e o Grêmio caiu fora na primeira fase. Lá em Votorantim, sub-15, o Grêmio caiu fora na primeira fase, como a gente está gravando hoje no sábado, tem o Grenal logo mais em Alegrete, no FPAN, semifinal. Esse Grenal deve estar bombando, né? Teve briga das torcidas no Grenal da primeira fase, né, no 0x0, então ia ser proibido uma série de coisas também dentro do estádio Farroupilha. Sim. Aí eu acho que não ia poder... Mas que tá, cara, isso aí só um parênteses. O bumbo não briga, né, cara? A faixa não briga. Isso aí é punição pra inglês ver, né? Que diferença vai tirar a faixa, o bumbo. Não, tipo, teve uma briga. Aí só vai poder entrar o instrumento. As faixas não podem entrar. É que nem proibir papel picado, né? Sim. Vai fazer o que o papel picado, né? E vamos falar rapidinho aí do que o Rodrigo nos passou. Por que vocês acham que tem jogador que explode na base e no profissional não vai bem? Um exemplo que eu cito eu acho que a força física é um dos elementos. Na base, justamente por essa cobrança da direção dos clubes por títulos... Yuri Mamute? Não, o técnico da base ele prefere os Yuri Mamute, atletas, jogador não é forte. esse exemplo que eu vou dar. Os mais fortes fisicamente Sim. aos mais talentosos. Sim. Porque num jogo de base o físico ainda é mais importante do que num jogo profissional. Perfeito? Perfeito. Eu cito o Kaká, que era reserva do Júlio Batista. No São Paulo. Esse é um bem claro exemplo. Um que era um brutamontes, né, forte, e o Kaká mais fininho. E aí foram pro profissional, o Kaká foi o melhor do mundo, né? Mas o Júlio Batista Também foi um bom jogador, mas de patamares diferentes. E eu acho que isso é importante, tem essa questão também. Há algumas escolhas erradas que os jogadores também fazem, né? Sim. Quando sobem pro profissional. Tu se deslumbra, né? Deslumbramento e também às vezes ir para um outro, forçam a barra para ser vendido e acabam não tendo a carreira que poderiam ter. São várias nuances. Mas eu acho que a questão... E também o cara também pode ser gato, né? Quantos que a gente nunca soube aí. Mas eu acho que principalmente a questão, a estrutura emocional também é muito importante, né? O cara sair da base, que ele joga com garotos da mesma idade... Estádio vazio. Estádio vazio pra tu ir pro profissional, que a responsabilidade é outra, né? Ali tu tá lidando com uma massa, enfim. Claro que o jogador não sente, tem jogador que sai da base e entra no profissional como jogando como veterano. Vocês têm algum caso assim de um cara que vocês acompanhavam na base, que vocês pensavam, pô, o cara é craque, velho, não vai ter como o cara não ser profissional, e sumiu? Eu tenho. Entre 2008 e 2010, jogou no Grêmio um meia chamado Emerson. Sim, fez um gol. Ele fez até um gol contra a Ponte Preta, que furou. Contra a Ponte Preta não, numa estreia da Copa São Paulo que furou a rede. Acho que ele 6x2 ou 6x3. Ele fez 3 gols, 4 gols. Grenal. Sim. Cara, era um meia assim que eu me enganei, assim. Que muito talentoso. Batia falta, escanteio, lançamento. O guri era diferenciado, completo. E eu brincava, na época eu tava no Grêmio. Eu brincava com os amigos o Patrick tá nos chamando a atenção ali. Da Grêmio Rádio, né? 18 minutos, galera. O Emerson vai estourar e no fim, nada. Esse guri que... Nem sei onde tá agora, até uma boa pergunta. Falando em vai estourar, estourou o nosso tempo aí, Patrick. Vamos encerrando. Agradecer ao Rodrigo que passou essa sugestão de pauta. E agora a gente vai pro quarto bloco, que a gente vai falar sobre os estaduais e também sobre dicas de cultura. Aquele abraço.